Tem gente descontando de forma pesada na comida, fim de semana de feijoada para tudo quanto é lado. Tem fim de semana que cheira churrasco. Esse cheirou couro de porco cozinhando com feijão preto, né? Aí fizemos demais, Rodrigo. Feijoada no sábado eu comi no almoço, na janta, ontem no almoço, na janta, hoje café da manhã, né? E sobrou, para bem dizer, quase que o outono inteiro. Nós estamos, como falava meu finado tio Perim, igual pinto na granja, enquanto a luz está acesa, mandando para moela, né? Essa reportagem bem bacana fala sobre compulsão. Roda aí. Quando a quarentena começou, a Paula passou a sentir os efeitos dela. O distanciamento social e a preocupação consigo mesma e com os parentes próximos pesaram. Todo mundo ficou com essa tensão, com essa preocupação, né? O medo até nem tanto, mas assim, uma ansiedade do o que vai ser daqui para frente, como vai ser. Eu tenho pais idosos, né? Meu pai acabou de sair de um tratamento de câncer, então a gente fica muito preocupado com todo mundo, né? A dona de casa conta que é a responsável pela alimentação da família. Cozinhar é um dos hobbies preferidos, só que ficou perigoso. A gente acaba aqui fazendo coisas que são mais gostosas, que a família toda gosta de comer. Simplificando, passaram a comer mais. Eu talvez a comer coisas mais calóricas, né? E almoçar e jantar também, porque quando você não compra fora, você faz em casa, então a gente não tinha esse hábito aqui. A psicóloga explica que esse período pelo qual o mundo passa jogou para cima do ser humano uma carga que ele não estava preparado para suportar. Na esteira, vieram transtornos como a ansiedade e a depressão. Como defesa, um instinto foi despertado. Nós estamos com muito medo de várias coisas que a gente não sabe muito bem como que vai... Ninguém tem uma resposta de como isso vai acontecer. Então, logicamente, a nossa capacidade de sobrevivência, ela ativa os seus mecanismos, né? E um dos mecanismos emocionais que são muito ativados nessa época é a ansiedade. Porque muitas vezes a gente acha que nós temos que eliminar a ansiedade da nossa vida. E, na verdade, isso não é possível. A ansiedade é uma emoção que nós desenvolvemos através da nossa adaptação como ser humano. Uma das consequências é que nesse cenário de tensão, explica Luciana, o nosso cérebro, naturalmente, buscasse maneiras de provocar prazer em meio ao caos. Passar a comer bem mais do que o normal passou a ser um dos principais caminhos em busca dessa compensação. O nosso cérebro, com a satisfação e o alívio que a comida nos traz, o cérebro ele ativa uma área de prazer que libera dopamina no nosso cérebro, né? E essa mesma área de prazer que é ativada quando as pessoas usam drogas e e o sexo também é ativado nessa área. Então, essa área do cérebro ela é ativada, faz com que libere dopamina e é um alívio momentâneo das minhas emoções. E, normalmente, as pessoas vão para a comida porque elas já iam para a comida antes, né? Talvez agora com mais intensidade. Dopamina, serotonina, endorfina são neurotransmissores mais conhecidos que trazem ao nosso cérebro aquela sensação de prazer. E quando a gente vive uma época dessa, distanciamento social, coronavírus, o medo da contaminação, inevitavelmente o nosso cérebro vai buscá-los para que a gente tenha essa sensação de recompensa. E aí, quando isso vem em mente, a gente lembra inevitavelmente de comidas bastante calóricas, como por exemplo uma pizza bem recheada ou uma carne cheia de gordura. E são alimentos que, se consumidos em grandes quantidades, podem fazer mal. A boa notícia é a seguinte: alimentos mais saudáveis também podem provocar essas mesmas sensações de prazer. Observe, que tal uma receita de abacate com chocolate meio amargo? Quem deseja combater a ansiedade com um bolo, pode optar pelo de caneca. Muito simples. 2 colheres de sopa de farinha de aveia, 2 colheres de óleo de coco ou azeite, uma pitada de fermento, um ovo e meia banana ou meia maçã para adoçar. Depois, é só bater tudo à mão mesmo e deixar 2 minutos no micro-ondas. Quem quiser um petisco pode cortar tirinhas de cenoura e de pepino e acrescentar os tomatinhos no espeto. Um molhinho de requeijão com ervas dá o toque final. A boa e velha salada de frutas também é muito bem recomendada. A nutricionista explica que essas combinações não são por acaso. Propositalmente eu coloquei alimentos que têm gorduras boas, que no caso é o abacate, né? Nós temos também aqui o iogurte
e, consequentemente, o que todos eles têm em comum? As frutas nas receitas, que elas têm as fibras, e também as proteínas, que vão ajudar a dar uma saciedade melhor. E com isso tudo, conseguir enfrentar essa compulsão alimentar, esse comer inconsciente que tem acontecido por causa das emoções que a gente tem passado, né? Então, todos eles têm isso em comum. As fibras também presentes nos legumes, nas verdurinhas, né? E, de modo geral, as gorduras boas, como eu falei, os óleos, os azeites, para poder fazer toda essa receita. Quando a Paula sentiu que era hora de mudar os hábitos, procurou ajuda. Agora está se esforçando. O objetivo é fazer com que a família inteira dê preferência à alimentação saudável em plena pandemia. Sabe que existe assim, né, alimentos gostosos e prazerosos, mas o paladar da gente, eu acredito que precisa ser desenvolvido para isso. Vai tentar? Ou se vou. Estou tentando já.